Hoje, então, temos a satisfação de ter conosco o nosso amigo, o trabalhador da casa, Fábio Iop, que vai nos falar de um tema bastante interessante, que é o Evangelho aplicado à vida. Fábio, caros amigos, uma boa tarde para todos. É uma satisfação e uma grande alegria termos mais uma vez a oportunidade de compartilharmos, de coração para coração, algumas reflexões sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Porque o Espiritismo, ele tem uma proposta um tanto quanto diferente, que é a proposta que mais se apresenta como uma grande convocação, que é uma convocação de uma autolibertação. Porque, como disse o texto, ali lido antes, o maior desafio do espírito é sempre libertar-se de si mesmo. Sair das amarras, sair da prisão construída pela nossa própria iniquidade. Mas hoje estamos finalizando o mês de outubro e esse mês para nós espíritas é um tanto quanto especial, porque nós temos a saudosa lembrança do codificador Allan Kardec. Porque no dia 3 de outubro de 1804, ele nasceu, então no mês de outubro comemoramos o seu aniversário. Aquele homem que foi o grande instrumento utilizado pela espiritualidade superior para que a terceira revelação na figura do Consolador Prometido viesse para conhecimento da humanidade. Aquele homem de um bom senso irrepetido, que até os 50 anos de idade fora conduzido pela mão anônima e imponderável do Espírito de Verdade, para que ele pudesse, desde muito cedo, ter tido contato com a pedagogia de Pestalozzi, a ponto de ser conhecido como o grande discípulo de Pestalozzi. Teve também a oportunidade de construir um nome respeitado no meio acadêmico. O professor Rivaio, que é o nome verdadeiro de Allan Kardec, que é o pseudônimo, ele entregou várias obras à Sorbonne, todas elas, na sua grande maioria, voltadas para a pedagogia, mas também para a aritmética, e entre elas um programa especial, que foi uma gramática de conjugação dos verbos irregulares da língua francesa, que é considerado os mais irregulares das línguas neolatinas. Portanto, esse homem que construiu um nome respeitado, está lá gravado nos anais da cultura francesa. Ele que depois de completar 50 anos de idade, a espiritualidade superior então se desvela diante dos seus olhos. Ele começa a observar os fenômenos das mesas e começa, com o seu bom senso e com o seu raciocínio aprimorado, indagar sobre o que estava ali acontecendo. E num momento um tanto quanto difícil da humanidade, porque naquela época, em especial a Europa e a França, o iluminismo ancestral cedia lentamente lugar para o positivismo de Augusto Comte, quando o materialismo começava a impregnar-se no centro das cogitações humanas. Este homem, dentro de uma casa, sozinho, acompanhado de muito próximo pelo Espírito de Verdade, traz então à tona toda a terceira revelação, de maneira sistematizada, metódica, pedagógica e passível de conhecimento de todos. Porque nós, seres humanos, sempre confiamos absolutamente na nossa visão. E então vem a terceira revelação pautada num fato, que é o fato da imortalidade. E nada melhor do que os próprios espíritos se manifestarem e falarem desta realidade. E aqui nós iniciamos a nossa reflexão, porque nós sempre confiamos na nossa visão, naquilo que é palpável, naquilo que é tangível, naquilo que sensibiliza o mundo sensorial, naquilo que nós podemos tocar a ponta dos dedos e dizer que é algo concreto. Sempre foi a bússola e o norte das nossas tomadas de decisão e das nossas escolhas. E durante milênios e milênios incontáveis, vigorou e ainda vigora uma forma de pensamento chamado de materialismo.
O homem faz as suas escolhas pessoais, as suas escolhas sociais, familiares, baseadas no materialismo. Naquilo que expressa como resposta a algo concreto, tangível às suas mãos e visível para os seus olhos deslumbrarem. Porque sempre aquilo que não pode ser visto, não pode ser tocado, nunca é considerado para as tomadas de decisão, para as escolhas. Este pensamento materialista, o paradigma do materialismo, é um paradigma que a própria ciência, que a própria filosofia que nasceu da ciência, há 2.500 anos atrás, já havia dado a cartada final, já havia dado os últimos dias para esta forma de pensamento. Porque se nós olharmos na história, 5 séculos aproximadamente, antes de Cristo, Leucipo, o grande mentor do mestre grego Demócrito, estabelecia em suas reflexões pessoais de que a matéria tangível, de que a matéria que poderia ser tocada, que poderia ser vista, era na realidade formada de esferas infinitesimais. E que de algum modo, por alguma circunstância, essas esferas se agrupariam a ponto de torná-la tangível, a matéria concreta. Mas foi o seu discípulo Demócrito que não apenas aprofundou essa perspectiva, como também ampliou um pouco mais. E ele disse que a matéria tangível era formada de esferas, chamadas de átomos, e que essas esferas agrupariam-se como grandes colmeias, por um processo de afinidade. Ele não soube explicar qual afinidade, mas havia em suas reflexões o processo de afinidade entre elas, para que então elas se tornassem tangíveis, mas ainda, esses átomos eram dinâmicos, esses átomos possuíam um movimento inicial. 5 séculos antes de Cristo. Mas foi somente no século XIX que um grande cientista chamado John Dalton trouxe para conhecimento acadêmico, para a ciência do mundo, a teoria corpuscular da matéria. A matéria tangível era na realidade formada de átomos. A ciência conhecia agora as reflexões de Leucipo e Demócrito como algo palpável, como um fato. Mas foi terminando o século XIX e iniciando o século XX que um espírita, um grande cientista, um homem respeitado em suas pesquisas de laboratório, William Crookes, ele que teve a oportunidade de estudar a materialização do espírito Kate King, ele que teve a oportunidade de estar junto a um espírito materializado, um homem de ciência, em suas análises de laboratório, ele traz então para a ciência e para o mundo acadêmico, de que a matéria formada de átomos era capaz também de irradiar. Irradiar uma energia visível, cores, era a descoberta do estado radiante da matéria. William Crookes disse ainda que se colocada esta energia dentro de um tubo de vidro, seria capaz de projetar numa tela qualquer imagem que fosse contraposto sobre os seus feixes. Mas um pouco tempo depois, um outro homem, aprofundando a perspectiva de Crookes, Röntgen, trouxe então para o conhecimento humano e para o conhecimento científico, de que a matéria agora intangível, capaz de emitir raios visíveis, era também capaz de emitir raios invisíveis. Mas raios tão poderosos que seriam capazes de ultrapassar a matéria mais concreta. Era a descoberta dos famosos raios X. A partir desse ponto, o estado radiante da matéria foi foco de pesquisas e de descobertas. Henry Becquerel, o casal Kurt e Rutherford conseguem, através dos experimentos em laboratório, trazer uma nova perspectiva para o homem, a matéria radioativa. Nada obstante o paradoxo de que alguns átomos, no seu estado de equilíbrio,
possui um aparente desequilíbrio, porque o seu núcleo é capaz de emitir energia, e ao emitir energia, essa matéria se desfaz. Por um processo de decaimento natural, o urânio, disse Rutherford, chegará um dia que se transformará em chumbo. Por isso um paradoxo, porque o seu estado de equilíbrio é, na realidade, produzir um outro estado de matéria. Aí então, o Cristo envia ao mundo um grande grupo de cientistas para abrir as portas a Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Röntgen, Rutherford, tantos outros, seus experimentos. Estes homens então começam a descobrir de que o átomo não apenas emitia raios visíveis, invisíveis. Gerhard Casimir faz um experimento que até hoje não fora descoberto uma resposta plausível para o que ele disse. Ele aproximou duas placas metálicas neutras à distância de alguns átomos. E essas placas, sob uma força invisível, chocaram-se. Que força é essa capaz de impulsionar uma placa a outra? Max Planck traz a teoria do quanta. Einstein se faz uso e descobre o efeito fotoelétrico da matéria. A matéria que libera energia, e essa energia transforma tudo visível aos olhos humanos, porque fóton é luz. Mais adiante, esses experimentos de Heisenberg, em cima de partículas, de elétrons, transforma a ciência agora mais numa grande incógnita do que em resposta. O elétron ora age como onda, ora como partícula, demonstrando que não há diferença entre onda e partícula, entre energia e matéria, porque ele teve a audácia de dizer que matéria é energia aglutinada, energia condensada, demonstrando que há um determinismo por trás, de que tudo isso é efeito de uma causa. Mas entramos no ano de 54, e parece que esse ano de 54 foi um tanto especial. Buckminster Fuller, um grande geômetra, traz uma complicada equação de equilíbrio vetorial, que somente no ano de 1997, na Universidade de Cambridge, fora descoberto que o corpo do vírus segue a estrutura geométrica já dita por Fuller na década de 50, demonstrando mais uma vez de que há uma lei por trás que rege, que governa, que comanda e que impulsiona, como diria Leon Denis. 1954, Linus Pauling, um grande químico, ganha o Prêmio Nobel de Química, trazendo para conhecimento humano aquilo que Demócrito já havia falado. Os átomos agrupam-se por um processo de afinidade. Ele ganha o Prêmio Nobel pelas ligações químicas. Átomos que se atraem e formam matéria tangível. Década de 50. Mas essa década de 50 também teve algo um tanto mais especial. Born, um grande físico teórico, ao explanar para a comunidade científica, disse: se de fato a matéria tangível for da natureza que está sendo descoberta, eu posso dizer que literalmente eu perdi o chão que os meus pés pisam. 1954. Neste mesmo ano, no dia 3 de outubro, coincidência ou não, aniversário de Kardec, o benfeitor Emmanuel escreve o prefácio de uma obra ditada pelo Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. E Emmanuel é direto ao falar sobre o estado da ciência naquela época, só que ele dá um passo adiante. E ele diz o seguinte: o veículo carnal não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. O determinismo que eles especulavam, de que movimentava os elétrons, de que movimentava os átomos, de que agrupa, é uma consciência. Há uma consciência, há algo inteligente por trás. O teu corpo foi agrupado por algo inteligente. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos
geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. Você é materialista de que matéria? 90 anos antes, Allan Kardec escreve o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele escreve como título de um capítulo: A Aliança da Ciência com a Religião. E ele diz assim: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. O determinismo que impõe o movimento a tudo é Deus. É a consciência deste ser absoluto, que na fala de Leon Denis, no Grande Enigma, nesta obra espetacular, ele diz: ora, se não é a própria consciência do Criador que movimenta tudo, seria a nossa, de simples humanos capazes de manter a matéria em equilíbrio, se nem mesmo os sentimentos que me animam eu consigo controlar? Grande reflexão de Leon Denis. Mas Kardec continua dizendo: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, irá lapidar os sentimentos. São duas forças que apoiam-se uma na outra e, marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Razão e sentimento. Amor e sabedoria. As duas asas que levam o espírito ao salvo voo para além da angelitude. Só que Kardec foi mais adiante na codificação. E ele diz ainda: não há efeito sem causa. Todo efeito inteligente tem, forçosamente, uma causa inteligente. Portanto, nenhum de nós adoece, entra num processo de depressão, chegando ao extremo do suicídio, por problemas de materialismo. Neste caso, há uma causa, e é o sentimento. É ela que anima o espírito. É ela que mantém, como diz Emmanuel, um foco, um eixo, um desejo central na tua existência. Estes sentimentos que te povoam o cérebro, que descem ao coração, que vão do coração ao cérebro, te povoam há milênios, diz ele. Há milênios. A ponto de mudarem a sociedade, de mudarem os comportamentos éticos, de mudarem as vestimentas. Mas o espírito e seus conflitos são sempre os mesmos. São os velhos problemas de amor e de ódio, de simpatias e de desafetos, construído há milênios, que conduzem como uma bússola a tua encarnação, a tua existência. É só você fazer um teste rápido, 15 segundos sem pensar em nada. Você consegue? Se você não for treinado em yoga, meditação, você não conseguirá. É muito difícil. Portanto, se você acha que mantém a rédea consciente, pense melhor. Há sentimentos que te animam, há muito, e que te conduzem.
E aqui eu me lembro de Mário Quintana, que disse certa vez: um dia pronto me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer o que me importa? O diabo é deixar de viver. Eu vou morrer. Você também vai. É da lei. Mas o diabo é deixar de viver. O problema está na vida enquanto em vida. E aqui eu transfiro uma reflexão. Se você não estivesse encarnado, melhor, se você não existisse aqui, que falta você faria? Que falta? Não recomendo pensar isso numa sexta-feira mudurrenta, depois de uma semana difícil, para não tomar atitudes erradas. Mas para isso, nós somos inteligentes e nós pedimos ajuda para Jesus. Eu trouxe algumas falas dele para que venhamos a refletir e pensar sobre isso. Porque o problema está na falta de vida enquanto em vida. Não é na matéria. A primeira: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Essa fala de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E é o primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui Kardec, quando faz o comentário desse item, ele diz que o Espiritismo, como terceira revelação, ele não vem destruir a segunda revelação. Ele não vem sobrepor a fala de Jesus. Jesus não vem sobrepor o Velho Testamento. O Espiritismo não vem queimar a Bíblia. Na realidade, o Espiritismo vem numa época propícia em que o espírito mais amadurecido pode aproximar-se de maneira mais consciente da lei. Então o problema não está em um Deus punitivo. Não, Deus não é punitivo. Quem se afastou da lei foi você. Porque à medida em que essa lei se desvela diante dos teus olhos, você tem por responsabilidade aproximar-se dela. Essa é o grande símbolo do livro Gênesis, quando Deus separou a água de cima da água de baixo. Há uma lei, há uma água, porque a água, como diz Jesus na obra Boa Nova, é o símbolo mais perfeito da lei. Há uma lei, a lei não pode se dividir. Então a lei que jorra vai empoçar, mas cabe a você por responsabilidade fazê-la dela movimento, consciência. Então Jesus não vem destruir a lei. Ele vem ampliar o foco, assim como o Espiritismo vem ampliar o foco. Ele vem te mostrar que você é espírito imortal e que se você está encarnado, é porque você precisa estar encarnado. Você pode não ser daqui, mas há uma experiência que a encarnação te propõe e que você tem por necessidade passar. Respeitemos o corpo como sendo aquele grande santuário divino, embora muitos achem que é escravidão estar encarnado. Pode até ser. Pode até ser que você saia do mundo espiritual com o teu mundo sensorial muito amplo, restringido a 5 sentidos. Pode te representar uma escravidão. Mas na realidade, se Deus é a sabedoria suprema, Ele sabe o que faz. Ele sabe que através desse corpo, através do suor, que também é água, que também é lei, você vai aprender algo. Dada essa nossa primeira baliza de reflexão, Jesus sendo interrogado pelos fariseus, perguntando, quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Porque nós, seres humanos, estamos acostumados a construir fora. Sempre fora. As maravilhas da humanidade é sempre fora. São sempre exteriores.
É preciso muita fé para ser materialista. É preciso muita fé para ser ateu. Fé, talvez, que alguns espíritos tiveram e apenas lapidaram o foco e se tornaram nos grandes nomes da imortalidade. Buda, Francisco de Assis, tantos outros. Eles que apenas educaram a fé, tiraram a fé do foco materialista e colocaram na sua essência, no Espírito. Então o grande desafio do Espírito é a sua comunhão com Deus. Porque não é uma construção fora, é dentro. É curioso o primeiro passo de Jesus para iniciar a segunda revelação, a divulgação pública, porque ele vai a Jerusalém, que era palco do ápice da primeira revelação. E lá ele é questionado por um sacerdote que depois de 3 anos seria um dos juízes inclementes da sua crucificação, Hanã. E ele diz assim, num sorriso de deboche: reino de Deus, Galileu, nas tuas mãos? Que tu pensas que venha a ser isto? E Jesus sereno olha para ele e diz: este reino é a construção divina no coração do homem. Construção divina. Há um grande sábio judeu chamado Abraham Joshua Heschel. E ele falou algo que algumas décadas atrás o próprio Vaticano postou uma nota dizendo: como que nós, do mundo cristão, não pensamos nisso? Porque ele escreveu uma obra, esse judeu, intitulada O Deus em Busca do Homem. E ele se referia à parábola do filho pródigo. Você acha que o centro da parábola é os 2 filhos? Não é. É o pai. O filho que rejeitou. Mas o pai recebe o filho. E não apenas recebe. Ele corre em direção ao filho. Quando o filho retorna à casa. Somos todos filhos pródigos do amor divino. Que precisamos retornar à casa paterna. Todos nós nos equivocamos na esperteza delinquente do passado. Onde a nossa razão, sem foco, sem rumo, nos encarcerou. Então este reino é um reino dentro. Há uma lei, e essa lei estabelece toda a construção do reino. Porque é uma obra divina. Terceiro item. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Há muitas pessoas que vivem como mortos. Não vamos confundir morto com cadáver, porque cadáver é carne sem vida. Morto é aquele que se ausenta da própria existência. É aquele que perambula pelas sombras da morte, sem morrer. É a advertência que Emmanuel faz sobre o teu desejo central que te encarcera. E é tão complicada essa questão, que ele escreveu um capítulo inteiro nessa obra que é lida no começo de toda a palestra, aqui na casa, no livro Fonte Viva. Está no capítulo 143, que eu peço a permissão para ler na íntegra, para vocês verem o quanto é problemático. Está no capítulo Acorda e Ajuda. Acorda e ajuda. Trânsfugas da evolução são os mortos aparentes. Cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra,
se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral, e se atormentados pelas mentiras, com que envolvem a si mesmos, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Engano. Todo mundo se pergunta até hoje o que era a bendita serpente do livro Gênesis. Abra o Evangelho de João no capítulo 20. Jesus diz aos fariseus: o teu pai foi aquele que se enrolou na árvore. A serpente é aquela que te provoca um engano. O teu problema no engano é de você retirar a lei e Deus do centro das tuas cogitações e colocar a si mesmo. De achar que você mesmo se basta. De que a consultoria da tua evolução é dada por você mesmo. Pelas tuas próprias experiências. Se você abrir a Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, São Luís diz: era necessário a vinda do Messias, senão a humanidade não daria por si só transcurso à própria evolução. Era necessária essa bússola para coordenar a visão de todos. De todos. É por isso que Jesus toma a primeira providência na divulgação da Boa Nova, indo ao deserto da Judeia e encontrar o seu precursor João Batista. Deserto, símbolo de alguém que anda pela vida sem rumo, sem norte. Ele vai lá e te busca. Ele vai lá e te mostra o norte e a bússola para que você saia. Porque se você se manter como sendo a bússola, você vai andar em círculos. E quando você anda em círculos, você constrói o bezerro de ouro. Então é necessário uma bússola. Se há uma lei que te permeia, que te conduz, se essa lei é a responsável pela obra dentro, junto com as tuas mãos, se é necessário uma bússola, então é necessário que nós sejamos humildes e mudemos o nosso foco. Porque evoluir até agora, sempre sofrendo as dores morais, é curioso. Talvez seja até falta de esperteza, porque repetir o mesmo erro sempre é falta de algo. E tanto repete, que há um término até para o próprio erro. Lei de destruição. É necessário que algo aconteça para que você mude ao menos de erro. Dado essa baliza, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Jesus sabe que nós amontoamos tesouros aonde as traças e a ferrugem podem corroer, aonde os ladrões podem roubar. Traça é mais sutil, é mais leve, ela deteriora a matéria mais rápido que a ferrugem. A ferrugem precisa de anos consumindo metal. Há sentimentos em você que você pode controlar apenas com pouco esforço, mas há outros que é preciso algumas encarnações de muita disciplina no deserto da vida. Muita disciplina. Aonde está o teu coração, ali se acha o teu tesouro. Porque o teu foco é o tesouro, o teu coração vai atrás. Então Jesus vem há 2000 anos para trazer a verdade. E Ele vem dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ele vem dizer que nós precisamos ser livres. Mas liberdade não é inconsequência. Ser livre é respeitar a lei. Ele vem também para formar um grupo. Ele também vem para formar trabalhadores. Para que não fique centrado apenas na sua figura. Porque convenhamos, volte para o mundo espiritual e diga: eu tentei ser igual a Jesus. Agora é mais fácil você se espelhar num Paulo de Tarso, uma Maria Madalena, num Barnabé, Inácio de Antioquia. Então Jesus vem retirar do meio dos próprios homens, de pessoas simples, para mostrar que é Ele que ajuda na construção. E que quando você constrói, você tem por responsabilidade ajudar o outro a construir. Se você olhar para a figura de Simão Pedro, Jesus vai ao encontro dele, não é Simão que vai ao encontro de Jesus. Significa que Jesus teve que ter a ação de ir ao encontro. Ele estava na inércia de estar parado. A inércia individual, personalíssima, do foco em si mesmo. Aquele pescador humilde de dinheiro. Depois de alguns tempos em companhia próxima de Jesus, porque Jesus passara a dormir na sua casa, no dia que lhe era o grande teste, iria passar pelo seu grande teste, ele nega 3 vezes. Há um caminho entre o teu coração e a tua boca. Há um caminho entre o sentimento que entra para a ação, para as atitudes. É por isso que essa é a grande notícia. Porque eu poderia dizer que Evangelho é a boa nova, boa notícia, Evangelium. Tá, mas e daí? Que boa notícia é essa? Porque tem que ser uma notícia extraordinária para um espírito crístico vir de altas esferas, tomar um corpo de carne, viver no cotidiano a experiência humana e demonstrar que era possível. Essa notícia deve ser importante. Deve ser a notícia, a de atemporal, a notícia para a imortalidade. E que notícia é essa? De que há um Pai e que te ama. Então, se você observar a conduta desse pescador Simão Pedro, ele nega. Alguns anos depois, sob o influxo da própria mente do Cristo, ele se torna o grande pilar da igreja de Antioquia. Sem Simão Pedro não haveria Paulo de Tarso. Quem diz isso é Emmanuel na obra Paulo Estevão. Porque este homem começou a verbalizar o que estava no coração. Crede, eu te levarei aonde tu não queiras ir, Simão. Ele não entendeu. Quando ele fora crucificado, ele entendeu. Ao martírio de si mesmo. Então Jesus vem para trazer essa notícia. Essa bússola. E aqui nós temos um material suficiente para refletirmos. Que falta você faria se você não estivesse aí? Toda falta. Se você pensou que não faria falta alguma, reveja os seus conceitos sobre religiosidade e em especial sobre espiritismo. Porque com o espiritismo nós aprendemos que há um Pai de amor supremo e de sabedoria absoluta. E que se esse Pai ama, Ele ama de maneira absoluta. E os espíritos ainda dizem que Ele nunca cessou de criar espíritos. Nunca. Mas vamos aprofundar um pouquinho a visão. Se você pegar os últimos dados da cosmologia atual, há 200 bilhões de galáxias catalogadas, todas elas conhecidas.
200 bilhões. Cada uma delas há aproximadamente 100 bilhões de sóis. Cada sol com um conjunto de planetas evoluindo à sua volta. Cada planeta com um grupo de espíritos afins que buscam junto evoluírem. Muito bem, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, é considerada uma das menores galáxias das 200 bilhões catalogadas. O teu planeta, Terra, é um dos menores planetas. Mas não tem problema. Aqui na Terra, há 3 milhões de espécies conhecidas. O ser humano é uma. E de humanos há aproximadamente 8 bilhões. Você é um. Você é um de tudo isso. Quem foi que te disse que você é o centro intelectual e moral do universo? Se há tudo isso na criação, só há um significado: Deus ama a diversidade. Ama de maneira absoluta. Ele ama tanto quanto o anjo, tanto quanto aquele que está encarcerado hoje numa prisão. Ele ama tanto você, quanto o verme, que evolui ali com o princípio inteligente, para que um dia estagie no reino humano. Porque Ele não faz distinção de filho. Ele ama. Então não é uma questão qualitativa. Não é. Porque se há diversidade, nós podemos de maneira simplória dizer: imagine o jardim mais florido da terra, com todas as espécies de flores. Somente a rosa tem o aroma de rosa. Não significa que a rosa seja melhor do que o crisântemo, que seja melhor do que o lírio. Não, não é qualitativo. Então nós poderíamos dizer que há um tom especial? Esse aroma individual é especial, mas de maneira especial como todos são especiais? Então deve ser. Então significa que você é especial para Ele. Naquilo que você é. E com o Espiritismo nós aprendemos também a postura de humildade. E postura de humildade não é abaixar a cabeça. Postura de humildade é saber o que pode fazer e o que não pode fazer. E com essa postura de humildade, nós podemos então dizer o seguinte: se Deus permitiu que algo saísse pelas tuas mãos, se Ele te deu uma tarefa individual, não significa que você não pudesse ser substituído, porque os seus desígnios não dependem das mãos de um homem. Mas significa que o aroma deste trabalho tem que ter o teu. Porque para Ele, somente a Maria ia liberar o aroma de Maria naquele trabalho. E Ele espera isso de você. Somente o José ia liberar aquele aroma de José. É isso que Ele espera. A obra vai ser feita, independente. Mas Ele espera aquele aroma. É por isso que o Espiritismo não te exige nada. Mas Ele espera, e espera muito de você. Ele não espera apenas uma postura de caridade aqui dentro. Ele espera ali fora. Mas ainda Ele espera depois, quando você for refletir na tua atitude de caridade, você veja qual é o sentimento que te anima. Se de fato é de caridade, ou é de justificativa. Eu sou caridoso. É por isso que o Espiritismo te constrange. Como diz Emmanuel, Fonte Viva. O Espiritismo chega a tal ponto de te constranger. Mas não é exigir, é ordem. Porque lei é ordem. E se é a revelação de uma lei, então Ele espera esse aroma de você. Portanto, você faria toda a falta do mundo se você não estivesse aqui. Toda. Se Ele criou você, Ele espera o teu aroma a pairar
Então, para encerrarmos as nossas reflexões, nós podemos então dizer que se há uma bússola, essa bússola está personificada em Jesus. Porque Ele foi a própria encarnação da lei. Ele que não precisava de um corpo de carne. Ele toma um corpo de carne para viver a lei. É essa bússola que nós precisamos nortear o nosso horizonte. E o Espiritismo nos diz que Jesus não é aquele crucificado. Porque a cruz teve uma representação para ele. Como diz Humberto de Campos, foi a sua maior entrega. Mas para nós temos a nossa cruz. Simão Pedro teve a sua cruz, a de doar-se a favor da humanidade. Nós temos a nossa. Os nossos sentimentos. Está na hora de crucificá-los. Está na hora de trabalharmos afanosamente, tirarmos a ferrugem do ouro e da prata. E se é uma bússola, eu encerro com um diálogo. Está no livro há 2000 anos. Uma encarnação do benfeitor Emmanuel, quando era senador romano, Públio Lentulus, tinha poder nas suas mãos para revogar a crucificação. Mas Jesus já havia dito: os laços da alma, os laços que você tem em família, são os mesmos laços misteriosos que te conduzem a Deus. E aqui está um laço. Jesus encontra Públio Lentulus, que fora buscar Jesus para que curasse a sua filha leprosa. E Jesus olha para ele e diz: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, portanto você é Públio Lentulus hoje. Rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a tua vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Eu venho ao encontro do teu coração desfalecido. Seria melhor que me procurasse publicamente. É a multidão de sentimentos dentro de você. Procurar Jesus em meio a esse público. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse de suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim, a fé e o amor da tua mulher, porque fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades na terra, as construções exteriores. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos do desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Jesus já via Emmanuel em Públio Lentulus. Somente no ano 1500, Padre Manuel da Nóbrega
Ele diz: agora eu vou dar o testemunho da minha esposa. De 1500 anos atrás, se entregando completamente a Jesus. Então a única mensagem desse desejo central de palestra de hoje é que eu desejo muito o evangelho para a tua vida. Mas não é o evangelho de proselitismo. Não é o evangelho de cerimônia religiosa. Porque esse tipo de evangelho nós conhecemos há muito tempo. Mas é o evangelho que é o sol da imortalidade. Como diz Emmanuel. O sol que ilumina o deserto da tua vida para que você enxergue as pegadas de Jesus, para você segui-lo. E mesmo quando você cair de joelhos, desconjuntados, você consiga estender a mão para que Jesus te pegue e te conduza, porque Ele é a bússola, Ele é o norte. Está no nosso querer seguir Jesus agora, ou daqui a alguns milênios. Boa noite para todos. Nós agradecemos ao Fábio pela palestra, onde ele começou tão bem pela parte científica e trouxe para a parte evangélica. Com certeza temos bastante coisa para reflexão do que nós estamos fazendo, né? De onde nós estamos seguindo, onde é que está o nosso coração em relação ao Evangelho. Muito obrigado mais uma vez, Fábio.